Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois em outro horário. Estamos aqui com mais um Lounge Talks. Hoje a gente vai falar de um tema que é pouco discutido e que é muito interessante, muito importante também a gente olhar, que é a saúde masculina e a longevidade. A gente trouxe uma sumidade da área. Então, boa noite, Eli. Boa noite, Sidney. Boa noite, Jéssica. Prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, eu sou urologista, me formei na Faculdade de Medicina da USP, eu fiz residência na Faculdade de Medicina da USP. Quando eu acabei, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz 6 meses de fellowship em infertilidade masculina. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar. Quando eu já estava na residência, já trabalhava um pouco nisso. Eu comecei a trabalhar no HC ainda. Nós montamos um ambulatório sobre, na época, era impotência sexual, né? Então, eu acabei me dedicando bastante para essa área de disfunção sexual masculina, né? Depois, eu saí do Hospital das Clínicas, nós fizemos um instituto chamado Instituto HLs, que foi o primeiro instituto multidisciplinar em São Paulo, que olhava o problema sexual de um ponto mais holístico, vendo a parte psicológica, a parte orgânica, tudo isso. Eu fiz meu doutorado e minha docência com material do Instituto HLs, que era uma clínica privada. Em 2008, eu voltei para a vida acadêmica, eu entrei na Faculdade de Medicina do ABC e agora eu sou professor titular de urologia lá da Faculdade de Medicina do ABC. É muito importante, porque ao longo do canal a gente já trouxe aqui e a gente não tem a pretensão de só falar por um gênero. Então, e a gente quer quebrar alguns tabus, né? Que ainda são os tabus masculinos com relação à sexualidade, né? Pós 50 anos ou pós 60 anos. Então, eu queria que você, dentro da tua experiência, contasse um pouquinho como isso se dá e qual vamos dizer assim, o caminho que hoje a gente precisa ter de visão sobre esse tema. A sexualidade masculina é uma coisa muito esquecida, né? Embora a gente fale muito no mundo machista, no mundo onde o homem manda, a sexualidade desse homem ela é super escondida. O homem nunca aprende, não existe educação sexual. Os meninos crescem aprendendo sexualidade na rua, com mitos, mentiras. Então tem aquela história de eu consigo dar 30, eu tenho todas as mulheres do mundo. E, na realidade, isso é uma pressão muito grande sobre o homem, né? O homem tem que desempenhar sexualmente muito bem. Você tem aqueles que conseguem, você tem aqueles mais sensíveis que sofrem muito com isso, né? Além de sofrer muito com isso, você tem um problema sério, que a adrenalina é o inimigo número 1 da ereção, né? Se a gente for estudar como é que o pênis funciona, o que faz o pênis do homem ficar mole é a adrenalina. A gente tem um pouquinho de adrenalina. E para ele ter ereção, ele precisa bloquear essa adrenalina. Quando o homem está angustiado, está ansioso, ele tem que performar, ele tem que resolver, ele tem, em vez de ter isso de adrenalina, ele tem isso de adrenalina. Então é mais difícil ter uma ereção. Por isso que tem tanto problema emocional relacionado à função sexual masculina. E o homem passa a vida inteira tentando resolver e sabendo que ele não manda na sexualidade. A gente sabe disso. A gente só não acredita. A gente acha que o pênis vai resolver a hora que a gente quer. E aí a gente sabe que isso não é verdade, porque o pênis só vai entrar em ereção quando o homem estiver sentindo prazer, quando o homem estiver desfrutando. E quando ele vai fazer sexo porque ele tem que fazer sexo, ou porque os amigos acham que ele tem que fazer sexo, ou a parceria acha que ele tem que fazer sexo, ele está num momento de bastante ansiedade, então começa a ter problemas, né? Então você tem uma pressão, né, da performance que o homem tem sobre a cabeça o tempo todo na vida, né? Então isso é uma coisa que traz problemas, e à medida que o homem vai ficando mais velho, né, ele já começa a se confrontar mais com esse medo da impotência, de eu não conseguir mais, tal, né? Então ele começa a ficar mais preocupado, ele começa a falhar mais. Neste momento a parceria também já está mais velha, ele já não tem tanta coragem de sair por aí para arrumar
outras parcerias. Então, ele começa também a entrar no momento de declínio, né, da sexualidade. E isso acaba trazendo muita angústia, muita ansiedade, muita tristeza. Sidney, uma coisa que você falou é muito interessante. Esse declínio se dá com a idade mais pelo fator psicológico ou pelo fator físico também? O homem, ele é diferente da mulher. A mulher nasce com o ovário dela programado para parar de funcionar no dia tal, né? O ovário dela sabe, mas nesse dia tal, dia 19 de abril de 2022, o ovário parou de funcionar. O testículo do homem funciona até ele morrer. Então, o homem começa a produzir espermatozoide, começa a produzir testosterona na puberdade. E ele vai produzir até o fim da vida. O homem se mantém fértil até morrer e o homem tem capacidade física de ter uma relação sexual até morrer. Eu costumo dizer, se o homem tiver uma boa saúde, tiver uma boa cabeça, uma boa parceria, ele vai morrer aos 200 anos tendo relação sexual. Agora, se ele começa a ficar doente, começa a ter pressão alta, diabetes, não se cuida, não faz exercício, cabeça começa a ter problemas, depressão, ansiedade, a parceria já não é tão atrativa, ou ela também já não tem tanto interesse pela atividade sexual, ele começa a entrar num declínio. Mas esse declínio tem a ver com as três coisas, né? Com a parceria, com a cabeça e com a parte física. Se ele tiver as três boas, ele vai. E eu tenho paciente com 90 anos que tem relação sexual com a mulher que tem 88, não é que a mulher tem 18, ela tem 88. Então, é um casal que está acostumado a ter relação. É óbvio que ele não vai ter relação igual ele tinha aos 18 anos. Ele vai ter uma relação uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, mas eles estão satisfeitos. Isso é o que importa. E a gente escuta falar bastante, Sidney, de andropausa. O que seria isso? A andropausa não existe, né? Porque a definição é tentar comparar a andropausa com a menopausa da mulher. A menopausa da mulher é um momento fisiológico da fisiologia da mulher, é quando o ovário para de funcionar. O homem, o testículo funciona a vida inteira. Alguns homens, depois dos 50 anos, eles começam a entrar em declínio, o testículo começa a entrar em declínio. Então, eles têm um hipogonadismo, né? Ou seja, o testículo para de produzir testosterona ou diminui a produção de testosterona, e aí é uma doença, né? Os homens, a nossa testosterona diminui ao longo da vida, mas ela continua na faixa de normalidade. Mas alguns homens, mais ou menos 10 a 15% dos homens, vão produzir muito menos testosterona, então eles vão ter uma doença que a gente chama de hipogonadismo do idoso, né? Então, mas é uma doença. E não é todo homem que vai precisar tomar testosterona, é uma minoria. Com relação à longevidade, assim, Sidney, o que você recomenda para as pessoas começarem a olhar para isso desde sempre, não esperar chegar em determinada idade para começar a se cuidar? Assim, o que existe hoje de recomendação médica em relação à saúde do homem, né? O homem de novo, né? Eu vou falar, o homem é entre aspas, injustiçado por ele mesmo, né? Ele que faz a sociedade, mas é ele mesmo injustiçado. A menina sai do pediatra ou do ebiatra, ela vai para o ginecologista. Então, o ginecologista vai acompanhar essa mulher até praticamente a menopausa, né? Então, o ginecologista é o médico da mulher. Ele pede exame de colesterol, ele pede exame de triglicéridos, ele faz ultrassom, ele vai acompanhando. O homem não. O homem sai do pediatra e vai para o médico de novo quando ele estiver doente. Tem muita gente que fala, eu não gosto de fazer check-up porque toda vez que eu vou fazer o check-up eu encontro um problema. Felizmente, você encontra um problema numa fase inicial. Se você deixar para encontrar esse problema quando ele está longe, né, por exemplo, câncer de próstata, eu não vou no urologista porque eu não quero descobrir um câncer de próstata. Mas se você descobrir um câncer de próstata no começo, é uma doença curável. Se você descobrir um câncer de próstata quando ele já espalhou, não tem o que fazer, né? Então, o homem também tem que ter essa visão. Mas, de novo, a sociedade é injusta com ele mesmo. Por exemplo, assim, você pega o médico o paciente que vai no médico particular, tudo bem, ele marca consulta, ele sai do emprego e tal. Mas e o operário que está no SUS, né? Ele não consegue sair do consultório da indústria para ir no médico se ele não estiver doente, para fazer check-up. O homem não faz check-up, o homem é forte, o homem não precisa de check-up. Então, as empresas não têm isso. Aí você vai ver o horário de funcionamento das UBSs, das
dos ambulatórios do SUS vai até às 6 da tarde. Então o homem não consegue ir, né? Então você tem, há muitos anos atrás, nós fizemos uma campanha, eu estava na Sociedade Brasileira de Urologia, nós fizemos uma campanha para a saúde do homem. E uma das coisas que a gente pediu é que se estendesse até as 10 da noite para que o homem pudesse sair do trabalho e ir no médico, né? Não existe isso. O homem acaba não conseguindo fazer esse tipo de coisa. Mas a preocupação com a longevidade tem que começar cedo. Voltando à sexualidade, o homem vem e chega assim, a minha ereção não é mais a mesma, né? Então, qual que é a referência dele? Quando ele tinha 25, 30 anos, né? E a ereção não é mais a mesma. Eu sempre pergunto, você hoje joga futebol como você jogava com 18? Não joga. A tua sexualidade também não é a mesma. A ereção muda. Por exemplo, o homem mais velho, ele precisa de muito estímulo local para ter ereção. Aquela história de que a parceria tira a roupa e ele tem ereção, isso não existe mais. Isso existe no adolescente. No homem de 40 anos já não existe mais. À medida que a gente vai ficando mais velho, você precisa de mais estímulo. Você demora mais para essa ereção acontecer. Você ejacula menos, né? Então, a próstata cresce, então você sai um volume menor de esperma, né? O tempo refratário entre duas relações sexuais, se antes era 2 horas, pode ser passar 2 dias, mas tudo isso é fisiológico, né? Então, nós temos um ligamento que prende o pênis no osso, no pubis, no osso da frente da pelve, né? À medida que a gente vai ficando mais velho, esse ligamento vai ficando mais flácido. Então, o pênis, em vez de apontar para cima, ele passa a apontar para baixo. Mas ele penetra, ele é rígido, ele consegue ter toda a capacidade de ter uma relação sexual. Mas muda. E quando muda, o homem fala, ixi, estou ficando impotente. E aí ele fica ansioso. E quando ele fica ansioso, a adrenalina é o inimigo número 1 da ereção. E ele começa a ter problemas de ereção. E não precisa ser um problema muito sério. É só o fato dele, ficar assustado. E aí ele começa a ter problema. E ninguém aprende sexualidade na escola. Ninguém tem educação sexual. Nós, médicos, não temos sexualidade na faculdade. E o leigo menos ainda, né? Então, você tem uma dificuldade. Você vai viver com os seus dramas, né? Com o que você aprendeu na escola, aprendeu com os amigos, né? Que são coisas... Tem muito mito, né, nessa história. Eu imagino que esse tabu também esteja passando pela cabeça de muitos homens, de muitas pessoas acima de 50 anos que acabam guardando essas coisas e não expressam, né? Você já viu numa mesa de bar alguém falar ontem eu não consegui, mas assim, falar eu não consegui, por exemplo, existe uma doença chamada doença de Peyronie, que é uma doença que acontece em homens mais velhos, que forma um calo na túnica que reveste o pênis, e o homem tem uma curvatura, né? Ele tem uma ereção normal, mas o pênis fica curvo, né? Fica torto. É uma doença de Peyronie. Nenhum amigo fala para o outro que tem, né? Puxa, doutor, eu nunca ouvi falar dessa doença. E essa doença é muito comum, 8% dos homens com mais de 50 anos têm. Mas ninguém fala com o outro. Ninguém imagina no pênis que vai falar. Então você tem um monte, toda a falta, o desconhecimento e a ignorância levam as pessoas a ficarem com segredos, né? E não conseguir conseguir discutir essas coisas, né? E Sidney, você falou assim que é social, né? É cultural a gente ter o homem não se cuidar. Eu acho que até justifica por que as mulheres envelhecem mais que os homens, né? E temos mais mulheres que homens no mundo. De repente, essa seja uma das causas, né? Você acredita que exista alguma cultura que tenha um olhar mais assertivo para esse tipo de situação, no sentido de o homem realmente se cuidar? O homem tem que ser forte, né? Para você ser macho, você tem que ser forte. E doença é fraqueza, né? Então, na nossa sociedade, né? Eu não sei se nas sociedades orientais, a gente vê, por exemplo, no Japão, na China, existe um respeito muito grande pelo idoso, né? Então, eu não sei se lá tem essa mudança de cultura. Mas aqui não. Todas as culturas ocidentais, o homem tem que ser forte. Ele não pode ter problema. Você imagina, a principal causa de problema de ereção é psicogênico, né? 70% dos problemas são psicogênicos. Mesmo quando você tem um homem mais velho, né, que você passa a ter alguns problemas orgânicos. Mas você admite, você vê a literatura americana, né?
literatura de língua inglesa que fala sobre disfunção sexual, eles ignoram a parte psicológica. Eles ignoram, não existe. Tem que tomar remédio, tem que fazer cirurgia, mas fazer terapia não se fala. Eu acho que isso é porque é fraqueza você fazer esse tipo de coisa. Quais são as dúvidas mais comuns que aparecem no seu consultório, até para a gente deixar como orientação? A gente não, né? Você que é da área, sumidade, mas para deixar como orientação mesmo para as pessoas, para que elas realmente passem a pensar em mudar o mindset, em se orientar melhor nesse quesito. Quais são as dúvidas mais prevalentes aí no consultório? É difícil falar em dúvida, né? Quando você pega o homem mais velho, ele não tem muita dúvida, ele acha que sabe tudo. Na realidade, o que as pessoas precisam entender é assim, que a saúde é uma construção, né? Você começa colocando os tijolinhos na base, você faz o exercício, você tem uma dieta saudável, não fuma, não bebe, você vai construindo um edifício sólido, né? Se você não tiver uma base boa, fuma 50 cigarros por dia, bebe 1 litro de pinga todo dia, a sua base não vai ser boa, né? Você não vai conseguir chegar lá na frente. Você vê, é muito difícil você encontrar indivíduos longevos obesos, né? A gente não vê um indivíduo com 150 quilos chegar aos 90 anos, né? Eles vão morrendo antes, para todas as doenças que vão acontecendo, vão limitando a vida desses indivíduos, né? Então, a gente tem que levar o pessoal a fazer esse tipo de cuidado. Quando a gente olha do ponto de vista de saúde pública, a gente tem muita restrição a check-up, né? Porque você gasta muito. Mesmo os convênios não gostam de check-up, porque você gasta, né? Embora você tenha muitos convênios hoje em dia que eles têm uma visão para prevenção, né? Então, eles trazem um membro, cuidam da prevenção antes. Um diabético, por exemplo, você tem alguns convênios que trabalham muito bem para evitar que esse diabético tenha complicações do diabetes, né? Neuropatia, retinopatia, assim por diante. Mas o que a gente precisa colocar é que as pessoas precisam se preparar para a velhice, né? E se preparar para a velhice é manter a saúde, né? Em relação à função sexual, ter uma parceria adequada para ele, né? Que seja uma boa parceria do ponto de vista de acolhimento, de função sexual, né? E tem que manter a cabeça boa, né? Tem que entender o que está acontecendo, tentar evitar os mitos, tentar evitar ser o macho, né? Porque assim é uma coisa que você se dá liberdade de você poder se cuidar, né? Se cuidar e ser cuidado. Muito obrigada, viu, Sidney? Obrigada, Elias. Acho que a conversa de hoje foi bem produtiva. Aproveitem bastante essas pontuações que o Dr. Sidney fez. Se a gente pegar todas as conversas que nós tivemos aqui durante todo esse tempo de Lounge Talks, o segredo é o mesmo, né? Então, assim, são os mesmos pilares para a gente seguir, para evitar ou postergar o desenvolvimento de um quadro demencial. São os mesmos pilares para a gente seguir, para a gente evitar um envelhecimento que tenha prejuízos, né, funcionais importantes, sejam eles quaisquer, né, relacionados ao nosso organismo. Então, vale a pena a gente realmente olhar o hoje e pensar, porque a gente olhando hoje, a gente consegue pensar e prospectar o nosso amanhã de uma maneira melhor, né? Nossa, muito obrigada, Sidney. Foi realmente um prazer ouvir tudo isso e com certeza as pessoas que vão assistir o canal, elas vão refletir e vão pensar, né? E é bem esse pilar que você trouxe um pouco da influência, né, de uma mente boa, de você ter uma cabeça boa, o quanto isso influencia em toda a nossa vida, né? Obrigado pelo convite, estou à disposição quando vocês precisarem, eu adoro falar, eu sou um falador, na hora que vocês quiserem, eu estou à disposição. Obrigado.